Hoje estamos aqui para falar sobre o medo, algo que todo mundo sente em algum momento em vários níveis. O medo ele também pode ser macro ou ele pode ser micro. O macro seria mais o medo coletivo, como por exemplo o que a gente trouxe a respeito da paz no Oriente Médio, que a gente falou aqui para a gente nutrir a paz lá. Por quê? Porque a guerra nos gera muito medo em vários setores, mas é um medo macro, onde todos vivem o mesmo medo. Tem também o medo micro, que é aquele que muitas vezes a gente tem medo de fazer determinadas coisas, escolhas, um medo que nos paralisa, um medo que nos impede de realizar coisas, um medo que impacta na nossa espiritualidade. E para isso, a gente trouxe uma historinha para ilustrar esse medo micro, e a Adri vai contar ela para gente. Então, num lugar, né, mais na antiguidade, onde existiam alguns reinos ali que estavam em guerra, estavam em conflito, tinha um desses reinos que o rei, ele era muito temido, então ele causava muito medo nas pessoas. Só que ele era um rei diferente. Quando ele precisava, por exemplo, prender, né, fazer a prisão ali dos prisioneiros, dos inimigos, ele não matava, né, essas pessoas como alguns faziam. Ele prendia essas pessoas no espaço onde ele ia depois até lá e conversava com essas pessoas. E ele fazia uma proposta, ele fazia ali uma proposta para aquelas pessoas escolherem algo. Então, esses prisioneiros tinham a opção. Eles podiam escolher serem mortos pelos arqueiros dele, ou seja, com flechas, ou eles podiam também escolher adentrar uma porta que eles não sabiam o que tinha atrás daquela porta. Naquela porta, tinha algumas caveiras, né, alguns símbolos, alguns objetos ali que causavam um certo medo, despertavam um certo medo. E aí o rei falava assim para eles: se vocês escolherem entrar por essa porta, eu estarei lá do outro lado esperando por vocês. Então imagine aquele cenário, né? O que que você escolheria? Ser morto pelos arqueiros ou atravessar aquela porta? Como vocês já devem imaginar, ou não, dependendo da tua personalidade, de como você enfrenta o medo, a maioria daqueles prisioneiros, praticamente todos, escolhiam serem mortos pelos arqueiros do rei, porque era o conhecido, era aquilo que eles já sabiam realmente o que ia acontecer, e eles temiam muito atravessar aquela porta. E aí, um dia, depois que a guerra acabou, um dos arqueiros do rei, né, um que era bem antigo, já era muito próximo ali do rei, tinha até uma certa amizade, chegou para o rei muito curioso e perguntou: Poxa, rei, mas será que o senhor pode me contar? Eu fiquei tão curioso para saber o que que tem por trás daquela porta que ninguém, né, quer entrar para entender o que que aguarda ele lá por trás. E aí o rei olhou para o arqueiro e falou assim: Veja você com seus próprios olhos, adentre a porta para você descobrir. E aí, até o próprio arqueiro ficou um pouco ali, né, com medo de entrar naquela porta, mas ele estava tão curioso que ele foi até lá para descobrir o que tinha. E, para sua surpresa, quando ele abriu aquela porta, ele descobriu que entrava uma luz e tinha um caminho. Ou seja, aquela porta era a porta da liberdade daqueles prisioneiros. Então, se eles, ao invés de escolherem serem mortos, né, pelas flechas, escolhessem entrar por aquela porta, eles teriam acesso à sua liberdade. Então veja que história curiosa, né? Uma história que nos mostra que muitas vezes o desconhecido, ele tem sim aquilo que a gente mais almeja. Só que o medo, ele acaba nos paralisando. Ele acaba nos deixando num lugar de comodismo, de escolhas até, né? A gente prefere por vezes escolher aquilo que é conhecido, por mais que às vezes seja até algo ruim, digamos assim, né? Que era ali no caso ser morto pelas flechas dos arqueiros, porque eles achavam que talvez atrás da porta tivesse até algo pior, né? Mas assim, na minha visão, o que poderia ser pior do que ser morto pelas flechas, não é verdade? Então eles tinham medo talvez de que o rei causava tanto medo neles que eles pensavam assim: nossa, será que se a gente atravessar aquela porta ali, o que que o rei vai fazer com a gente? Então eu vou ser morto aqui, pelo menos, né? Já acaba e é isso. Então veja como o medo, ele é realmente um sentimento que ele é muito denso, né? Inclusive, tem aquela questão, né, Bila, da frequência ali, do medo, de como é algo que realmente tem uma frequência muito baixa e, por vezes, nos tira o chão, realmente, né, diante das situações. Sim, é bem isso. Idri, na tua vida, em algum momento, você preferiu os arqueiros do que a porta desconhecida? Nossa, que pergunta boa. Muito boa essa pergunta. Ai, eu acho que sim, né? Eu já passei por alguns desafios assim na vida, principalmente na vida profissional, que muitas vezes para você, acho que a gente fala sobre medo, a gente também fala às vezes sobre evoluir espiritualmente. E às vezes vem um desafio na vida profissional da gente
que a gente fica com tanto receio ali, né, daquele desafio, a gente se sente tão sem coragem de enfrentar aquilo, ou a gente às vezes até se sente um pouco incapaz ou não se entende tão bem diante daquele momento que a gente está vivendo, que a gente prefere fugir, né? A gente prefere permanecer ali onde a gente está para não encarar esse desconforto, digamos assim, né? Que o desconhecido traz para nós. Então, eu acredito que na minha vida, o que eu mais enfrentei, assim, em relação ao medo, foram essas situações, mais profissionais, sabe? De não ter arcado com a decisão de enfrentar ali o meu medo, de atravessar aquela porta ali, né, na minha vida. E com certeza hoje, olhando para trás, isso teria me feito evoluir muito, assim, se eu tivesse olhado e falado assim, não, eu sou capaz de encarar, eu sou capaz de enfrentar isso e vou pro próximo nível, sabe? Aquela coisa que você até falou no, naquele outro vídeo, de que às vezes a gente precisa pôr o pé para Deus pôr o chão, né? O chão vai estar ali antes da gente pôr o pé. Então, hoje eu tenho um olhar um pouco assim mais gentil para essas coisas que eu vivi, mas eu também tenho eu chego a essa conclusão de que realmente teria evoluído milhões de vezes, assim, se eu tivesse tido essa coragem de atravessar a porta, sabe? E você, Sim, já viveu alguma assim? já várias, várias, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional também. E muito assim, os meus medos são muito de, e se eu não der conta, vou começar uma coisa, e daí se eu não dou conta, aí falhar também, né? Tem muito a ver com o ego da gente. O medo tá muito ligado ali com o nosso orgulho, com o nosso ego, falando por mim. Então, Uhum. muitas vezes eu deixo de tentar alguma coisa. Quantas pessoas me incentivam há tanto tempo para eu abrir um canal no YouTube, para eu, enfim, expandir um pouco mais, né? Ali na pandemia eu fiz as lives por todo o tempo da pandemia. No primeiro ano ali era todo dia. E as pessoas gostavam, e as pessoas vinham falar comigo no particular. Nossa, gerou tanta atmosfera boa, né? E eu não tive coragem de levar isso à frente, né? Eu tive medo realmente. E tem uma questão que eu já ouvi muito falar sobre isso em livros, em coaches falam, terapeutas falam, né? É, Principalmente ali na parte da constelação familiar, que é o medo de dar certo. Uhum. Porque daí, se eu dou certo, eu estou preparado para enfrentar o dar certo? Porque quando realmente a gente se coloca para o público, para outras pessoas, quando a gente sai da nossa bolha, da nossa caixinha, eu estou me colocando para outras pessoas. E aí eu estou pronto para enfrentar também, porque eu não vou enfrentar só luz. Não vai vir só luz, não vão vir só comentários. Ai, que lindas que vocês são! Adoro o que vocês falam. Vão vir também coisas negativas. E Uhum. muitas vezes eu acredito que eu não estava preparada para isso. E até para contar para as pessoas, né, Dri, um pouquinho também de como foi o nascimento do podcast, que ele foi assim, puf, Do dia pra noite, né? do dia para noite, porque eu não permiti o medo ficar ali. Eu tava com Uhum. medo, tava, mas eu falei, tá, vamos, né? E cada coisa que eu pensava assim, não, mas a gente não tem um lugar específico, não, mas a gente não tem tudo assim profissional para fazer, faz do jeito que tá. Tudo que eu pensava vinha alguma coisa que tirava ali os meus argumentos, né? Uhum. E aí chegou um momento, eu falei assim, puxa, eu sempre fico argumentando mesmo, que ai, não dá certo por causa disso, por causa as desculpas, as muletas que a gente vai arranjando. E aí, pelo menos assim, essa historinha me fez muito pensar que eu tô abrindo aquela porta, sabe? Sim, Eu tô verdade. indo para aquela porta, eu tô abrindo, eu ainda não sei nem mesmo o que é essa liberdade, o que é que eu vou encontrar plenamente nessa porta, mas eu tô indo. E acredito que é isso que a gente quer deixar para as pessoas, porque mesmo com medo, eu tive coragem e você veio junto, né? É muito bom a gente estar junto, porque uma encoraja a outra quando o medo bater. Mas a gente abriu essa porta e a gente está seguindo por ela. E eu vou falar por mim, o quanto eu estou me sentindo bem. Que foi até algo que você falou no seu vídeo no Instagram, que eu trabalho muito isso com os meus clientes, né? De tipo, olha, cara, se comprometa com você e cumpra. Então, não prometa grandes coisas, né? Prometa para você pequenas coisas para que você possa fazer. Não prometa arrumar a tua casa inteira, prometa arrumar a gaveta, uma gaveta. Naquela Uhum. semana, fica muito mais fácil. Então, assim, o quanto essa coragem que eu tive de enfrentar e abrir essa porta, o quanto isso me trouxe assim uma alegria, sabe, uma satisfação de falar isso aí, vai e foca naquilo que é bom, naquilo que é realmente importante para você.
Foca nisso e deixa os pormenores, deixa as outras coisas, deixa quem não gostar, é claro, vai ter um monte de gente que não vai gostar, mas foca em quem vai gostar, em quem vai aproveitar a mensagem, em quem vai receber essa historinha do medo e de repente vai falar, cara, eu tô aqui olhando os arqueiros para me matar, porque muitas vezes essa morte não é uma morte física. A morte física ainda eu acho que beleza, é um fim e você vai começar uma nova história, né? É até uma porta que você vai cruzar, mas estar morto vivo, É. quando você deixa de fazer algo que realmente vai fazer a diferença na sua vida, na vida das pessoas, né? Seja mudar de carreira, seja se separar, seja se casar, seja, enfim, ter um filho, ou decidir, não, não vamos ter mesmo, e pronto. São decisões ali que a gente precisa tomar. E se a gente não toma, a gente fica ali morrendo, né? Naquele Uhum. limbo. E a gente, como você falou, a gente não cresce espiritualmente. Então, toda decisão que a gente toma traz um impacto para a nossa evolução, traz um impacto para o nosso ser. E aí, Dri, eu falei do que eu senti, né? Começando Aham. aí essa nossa jornada juntas. Eu queria saber de você, se essa história te trouxe também alguma reflexão com relação a isso. Eu acredito que um ponto muito importante que eu vejo dessa coisa da gente, por vezes, não querer encarar o desconhecido, né, que nos traz medo. Eu sinto até, diante do que você estava falando agora, que a maioria das pessoas arca com o conhecido, tem um viés do medo, né, que é o que essa história traz, mas se a gente for um pouquinho mais a fundo, o que que está por trás do medo, né, que é o que você estava falando? Porque o medo é um sentimento, mas existem motivos para se ter medo. Então, uma das coisas que eu vejo socialmente, né, na nossa humanidade, digamos assim, como um todo, porque eu já passei por esses momentos e isso muitas vezes me travou bastante, assim, na vida, em projetos, em caminhar e ter sucesso, igual você falou. Eu não diria, talvez não seja esse o termo muito certo, mas só para ficar mais ilustrativo, assim, um pouco até de preguiça, né? O quanto nós, como seres humanos, deixamos a preguiça invadir os nossos projetos, invadir as nossas ações. E a preguiça, ela tem muitos vieses, né? Então, é o viés ali de, ai, puxa, mas eu vou ter mais coisa para fazer na minha vida. Ai, puxa, mas depois que eu começar isso, eu não vou ter aquele meu tempinho livre que eu tinha antes, talvez. Ai, mas se eu aceitar, né, participar desse projeto. Ai, mas eu não vou poder assistir minha sériezinha na Netflix ali que eu assistia de repente no final do dia. Então você veja que, na minha opinião, né, a gente escolher ir pelo caminho muitas vezes da missão, pelo caminho do que nós viemos aqui para fazer, né? A gente não veio aqui só para existir. A gente veio para ser feliz, a gente veio para conquistar muitas coisas, a gente veio para, né, para ter prazer nas coisas que a gente faz, para viver coisas legais que a gente gosta. Mas a gente veio aqui mais em missão de evolução espiritual e para auxiliar a humanidade nesse momento de evolução do que qualquer outro objetivo. Então, quando eu escuto essa história, me vem muito isso, assim, coisas que eu já vivi e que por vezes eu mesma me freiei por conta, sabe, dessa preguiça, desse, ai, puxa, mas tá tão bom aqui, ai, tá tão bom receber uma flechadinha aqui, eu acho que eu prefiro ficar aqui nesse lugar que eu tô, do que entrar pela porta, do que arcar com a dor da evolução, né? Porque a gente fala sobre evolução, parece uma coisa assim, ah, que legal evoluir, né? Mas a evolução, ela tem suas consequências. Só que depois também, aí tem o outro lado que eu vejo. Depois que você começa a evoluir, e é isso que eu queria falar também hoje aqui para as pessoas. As pessoas têm medo da evolução, assim como nós já tivemos, né? Muitas vezes diante de alguns desafios. Só que quando você sente na pele o que aquele aspecto que você conseguiu enfrentar, sabe? Você conseguiu atravessar aquela porta, você conseguiu fazer aquilo que você, né, se propôs e queria tanto fazer, ou você conseguiu evoluir uma coisinha que parecia super pequena. O sentimento que você tem de evolução, de ter tido coragem, de ter sido capaz de passar por aquilo ali, é tão bom, é tão prazeroso, sabe? Você conseguir sentir isso, que aí sim você entende o lugar que você tem que estar. Você entende aquele lugar de não. É muito melhor, pode ser muito mais doloroso. Mas é muito melhor você se sentir feliz, capaz de se olhar e falar: caramba, eu consegui, caramba, eu evoluí nisso, eu evoluí naquilo. Eu consegui ajudar, né, de repente, algumas pessoas com alguma coisa que eu tive que sair da minha zona de conforto, né? Porque as flechas também é sobre isso, sobre a zona de conforto. Que aí você, por vezes, ainda pode vir aquele sentimento, sabe? De comodismo, de uma preguiça aqui e ali. Mas você se lembra daquilo lá que você superou. Você se lembra daquilo que você enfrentou. E esse sentimento, ele é tão bom, sabe? Que aí a gente se conecta com a nossa verdadeira essência, que é realmente sermos agentes de transformação. Então, isso que você falou do podcast, né? Quando eu aceitei o teu convite, eu também tive medo. Eu também fiquei com esse sentimento assim de, ai, gente, mas será? Será que faz sentido? Será que eu, né? Será que eu faço? Será que eu participo? Porque muitas vezes as coisas, né? Um outro ponto. Muitas vezes vão surgir coisas na nossa vida que a gente nunca imaginou fazer.
Ou que a gente não imaginou receber um convite de alguém para tal coisa. A gente não estava com um plano de algo X que acontece na nossa vida de fazer esse ano, né? Fazer ele, nossa, surgiu uma oportunidade. Por vezes não estava nos nossos planos. Mas a gente precisa parar e por vezes relaxar um pouco mais, por vezes olhar e entender que nós não estamos só a serviço da nossa vontade aqui. Nós estamos a serviço de algo maior, né? Que até ultrapassa um pouco o nosso entendimento. E quando a gente aceita isso, a gente vai com medo mesmo. Sabe aquela coisa assim? Vai, mas vai com medo mesmo. Porque você não sabe os planos, igual você falou, por trás daquilo ali. Você não sabe o que que vai surgir realmente por trás daquela porta. Mas às vezes se está alinhado, né? Com quem você é, se está alinhado com algo bom, com algo relevante que vai fazer a diferença também para o mundo, para a vida das pessoas, ou para aquela empresa, às vezes, né, que a pessoa está ali com um projeto novo, um desafio, ou na vida pessoal, por que não? Por que não se colocar nesse movimento, sabe? E uma outra coisa que eu lembro muito dessa questão do medo, aproveitando, é que na Bíblia, né, eu não tenho, não sou assim religiosa, não tenho uma religião, eu sou mais espiritualista, né, me considero. Mas Jesus fala, não sei quantas mil vezes lá na Bíblia, né? Que tinha até um Reels que estava famoso uma época no TikTok, lá no Instagram, um videozinho, que fala assim: não tenha medo. Ele falava várias vezes isso em vários trechos da Bíblia, assim: não tenha medo, não tenha medo. Então, quanto mais a gente se afasta desse sentimento de medo, mais a gente se aproxima da nossa conexão com a força espiritual. E isso é algo, assim, fantástico, porque a gente começa a se lembrar de quem a gente verdadeiramente é. Que às vezes aqui na Terra, né, com esse sentimento de medo, de limitação, essa venda, né, que por vezes a gente se permitiu, né, se deixar vendado e um cabresto, ai, olhe para cá, olhe para lá. Por vezes a gente não se lembra de como não é ter medo, de como, sabe, assim, confiar em Deus, confiar no universo e só ir, sabe, saber que a gente é capaz, que a gente é maior, né, do que essas coisas. Sim, eu acredito também, Dri, que é algo que eu tenho tentado praticar de uma forma mais firme na minha vida, que é fazer o meu melhor com amor e deixar os resultados na mão de Deus. Que a gente fica muito em cima dos resultados. Eu tenho que ter resultado, eu tenho que. Vamos ver como é que foi o resultado. É claro, se você trabalha numa empresa, se você não tiver resultados, né, a empresa vai, e daí os Sim. resultados. Mas faça o seu melhor com amor, né, e permita que realmente o divino que habita em você e que em tudo habita, traga esses resultados, né? Então Uhum. faça, deixa fluir, porque o resultado vem. Também, como você colocou, né, na Bíblia tá escrito que faça a tua parte que o restante será acrescentado, né? Uhum. Então, quando a gente tira o medo ali e vai em frente, a gente consegue obter isso. Mas outro ponto que a gente queria também trazer aqui para o pessoal é algumas coisas, né, que acontecem aqui nessa terceira dimensão onde a gente ainda vive, é que realmente o medo é um lugar aonde nós estamos doando essa nossa energia e tem pessoinhas lá se alimentando, né? Irmãos nossos que ainda não abriram para o bem, para a consciência do coletivo. E é muito parecido com aquele filme Monstros S.A., né? Os filmes nos mostram muitas coisas e a gente às vezes não fica atenta com isso. Então É. tem lá aquele filme onde eles assustam as crianças e eles ficam lá pegando aquela energia. E no final do filme, claro, eles veem que a alegria É. traz muito mais energia do que o medo, né? E Uhum. quantas coisas a gente realmente, como você falou, recebe dos governantes, recebe da mídia para nos causar medo, e aí a gente fica alimentando eles, ficamos no nosso medo e não nos colocamos para crescermos, para sair da zona de conforto. A gente fica com muito medo lá da porta, né? A Uhum. gente prefere ficar aqui, mesmo que a gente tenha que enfrentar a morte, os arqueiros, do que enfrentar a porta. Você queria acrescentar mais alguma coisa com relação a como a gente pode observar o medo, inclusive afastar um pouquinho ele, né? A gente observa ali o medo, mas assiste, mas não participa do trama, né? Eu, pelo menos, eu procuro assim, eu não vejo vídeos que me causam medo, ou até mesmo assim, não só medo, né, mas que me causam um sentimento de, violência. Eu evito ao máximo. Claro que uma coisa ou outra acaba passando. Eu não escuto noticiários, eu não tenho TV aberta na minha casa, só entram coisas que eu vou escolher. Às vezes Uhum. até eu assisto ali, tô assistindo uma série, eu vejo que aquilo tá me causando muita ansiedade, vou lá pro final, assisto o O final e pronto, final. acabou. Não vou mais ver, né? Sim. Aham. Porque realmente não está me fazendo bem. Então, você teria mais alguma coisa para colocar que a gente possa, pelo menos eu faço isso para evitar que o medo entre muito na minha vida. Você pode falar alguma coisa também que você faz? Eu acredito que individualmente, cada um vai ter ali as suas ferramentas ou seu entendimento diante daquilo, porque também
por exemplo, às vezes em relação a projetos ou coisas que a gente quer fazer, cada um tem as suas travas, né? Cada um tem as suas limitações. Então, nessa parte, eu acho que é interessante cada vez mais a gente investir no autoconhecimento, ou seja, quanto mais a gente se conhece, mais a gente aceita as travas que a gente tem, mais a gente aceita as nossas sombras, as nossas limitações, mais a gente para de resistir à mudança. Então, para mim, individualmente, isso é interessante, sabe? Que cada um se observe, se olhe naquilo que por vezes a gente nem quer aceitar sobre nós, né? Digamos assim. Mas é importante que a gente aceite nossas sombras, é importante que a gente aceite o que não é bom sobre nós, porque é assim que a gente evolui, transforma esses aspectos. E na parte coletiva, você citou o filme, né? Eu acho que nós somos alimentados diariamente para sermos condicionados, para sermos alienados, digamos assim. Então é muito importante que a gente tente sair um pouco desse fluxo, né? Você se pergunte todos os dias: o que que assistir um filme de terror está me acrescentando? O que que assistir um noticiário com coisas ruins está me acrescentando? Eu não gosto muito daquela máxima que todo mundo fala: mas você tem que assistir jornal, você tem que assistir isso e aquilo para ficar informado. Gente, se você quer ficar informado, entra na internet, vê ali a notícia do dia, sabe? Vê a manchete: aconteceu isso não sei aonde e tal. Manda uma energia de oração, manda, né, igual você falou também no outro vídeo, manda uma oração ali, porque você diretamente talvez não possa fazer nada indo lá, né, ajudar as pessoas. Mas se você ficar se conectando com a energia do medo, toda vez que você é alimentado por um jornal, é alimentado por assistir um filme de terror, por algo que te causa uma angústia, né, esse medo mesmo, você vai estar sempre vibrando naquela situação e atraindo essas coisas para você e alimentando isso no coletivo, né? O medo coletivo, ele é real. Então, quanto mais a gente se desconectar disso, mais a gente se conecta com coisas boas. Então, procure assistir coisas boas, procure assistir coisas que te acrescentam, procure ler mais sobre coisas que evoluem, expandem a sua consciência, porque aí cada vez mais você vai se tornar mais crítico em relação àquilo que você pensa, que você faz, que você fala, e aí você começa a transformar o medo em coragem. Só que pela mudança dos hábitos, né, no nosso dia a dia. Então, acho que isso é interessante. E, né, se você precisar ir com medo fazer alguma coisa, tente ir com medo mesmo em algumas situações, porque é só realmente rompendo essa barreira que a gente consegue evoluir aos poucos isso, e aí isso vai se transformando e cada vez os desafios podem até ser maiores, mas a gente evolui tanto que a gente vai conseguindo ficar cada vez com menos medo. E a nossa última dica para o pessoal é: coloque do seu lado pessoas que realmente vão te encorajar. Uhum, Evite aquelas pessoas que estão sempre te criticando, que estão sempre te colocando para baixo, que estão sempre dizendo que você não consegue. Coloque do seu lado pessoas que realmente vão te incentivar, pessoas que vão falar: puxa, que legal que você está lendo um livro. Não, nossa, está lendo um livro? Que coisa ridícula. sim. Não, realmente é pessoas que realmente querem que você cresça, né? Tem vários estudos que comprovam isso, que nós somos a somatória das 5 pessoas mais próximas de nós, porque a gente vai entrando nessa simbiose, a gente se transforma nesse grande coletivo, realmente, né? Então, quem está do teu lado? Com quem você mais convive? Com aquela pessoa que está sempre falando coisas ali que não Ruins, né? acrescentam nada, que está cuidando da vida do outro, ou que realmente está discutindo sobre até filosofia, espiritualidade, né? Uhum. Sobre, puxa, que sonhos você tem? Isso é uma coisa que eu amava fazer com meu pai. Todo final de ano a gente ficava lá, horas falando sobre, cara, e se a gente ganhar na Mega Sena, o que a gente faria? É uma coisinha Sim. boba, né? Eu nem jogo, mas a gente ficava ali sonhando. Então, assim, esteja com pessoas que alimentem os seus sonhos, né? Não que fale assim, ai, vai tentar de volta. Puxa, Aham. né? Você está mantendo a pessoa ali com os arqueiros, né? Fala isso, vai lá, tenta, abre a porta. Eu lembro uma última vez que alguém me perguntou alguma coisa, a pessoa queria uma resposta, mas eu já tinha aberto muito mão de eu estar com a razão e eu querer dar as respostas para as pessoas. E aí eu disse para a pessoa: o que você gostaria de fazer? E é uma pessoa muito íntima, né? Minha, assim, e que eu amo muito. E essa pessoa falou: ai, eu não sei. Eu falei: pense. Se tal coisa acontecesse, você iria? Iria. Eu falei: então por que você não vai agora? Aproveita, vai. Era só o que Uhum. ela precisava escutar. Ela precisava de um incentivo. Vai, abre a porta. E foi tão bom, tão bom. Eu não me arrependo de ter dado esse conselho, que não foi uma ordem, não foi um nada, não foi nenhum conselho, foi só um incentivo. Abre a porta e vai. Uhum. E a pessoa foi, e depois a pessoa falou assim: muito obrigada por ter me incentivado de vir. Às vezes você não precisa tomar a decisão pela pessoa, você só precisa Não. fazer ela pensar sobre a vida dela, né? E Sobre a que muitas perspectiva dela. vezes, o que ela quer fazer? Uhum. Né? Então, tem pessoas do teu lado que vão olhar para você e vão falar para você: você quer abrir aquela porta? Uhum. Abra.
Às vezes a gente acha que a pessoa vai quebrar a cara, que lá vai ter algo muito ruim, mas deixa a pessoa experimentar. A gente está aqui para experienciar, então Às vamos vezes, experimentar. às vezes a gente coloca o nosso medo na vida da outra pessoa, né? Que às vezes ela ia ter a coragem de fazer algo, mas a gente coloca o nosso medo pensando, ai, não, mas será que vai ser bom para a pessoa? A gente não pode colocar o nosso medo. A gente tem que incentivar a pessoa a ver pela perspectiva dela. Isso é muito importante. A gente parar de fazer, tomar escolhas, principalmente para pessoas que são muito influenciáveis, assim, né, com a opinião alheia. A gente realmente parar de tentar influenciar demais a opinião da pessoa, porque ela precisa aprender a fazer as próprias escolhas, né? Sim, sim. Então, essa é a nossa dica, né? Para que as pessoas, mesmo com medo, possam ir. Não fiquem aqui esperando os arqueiros atingirem. Abra a porta. Pode ser que Sim. tenha coisas ruins lá? Pode, né? Mas pode ser também que tenham coisas muito boas. Então, vá viver. Vá viver, deixa a preguiça de lado, né? Vá Exatamente. experimentar, se coloque à prova e permita-se viver o melhor, fazer o seu melhor com amor e deixar os resultados na mão de Deus. E quanto mais você se conecta com o divino que existe dentro de você e confia no universo, entrega para Deus os seus planos, as suas decisões, mais ele te alimenta de coragem. Então, sempre faça esse processo, né, de se aproximar da espiritualidade, para que você consiga cada dia mais ser um, um reflexo dessa coragem, né, que Deus quer que nós sejamos, porque com ele a gente não precisa ter medo, a gente só precisa caminhar, né? E ele vai ensinando pra gente tudo o que é necessário. Com certeza. Ele alimenta e a gente também, né, Dri? Então Sim, vem com a gente alimentar sua alma, segue aí o canal, se inscreve se não é inscrito, curte o vídeo se gostou, né? Deixa aí algum comentário, alguma coisa que, algum tema que você gostaria que a gente trouxesse também, manda para aquela pessoa medrosa que tá lá esperando, né, só os arqueiros atingirem elas. Mande para essas pessoas também, para a gente poder espalhar a coragem, espalhar o bem, espalhar a luz, né? exatamente. Bom, e a gente vai ficando por aqui então. A gente agradece a sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!